E o que acontece com esse movimento simbolista? Eles estavam cansados daquela onda racional, muito racional e muito cientificista, projetada e espelhada na literatura do realismo, né? No caso do realismo, aquela preocupação com os problemas sociais, eles não se comprometem com as questões sociais, assim também era o parnasianismo. Mas qual que é a diferença da questão do simbolismo para o parnasianismo? O simbolismo, além de ele não se comprometer com as questões sociais, ele não concebe as coisas de uma maneira lógica e racional ao descrever os objetos, como o parnasianismo, como vimos na aula passada. Lembrando a descrição do vaso grego, vaso chinês, de objetos, de cenas, como a cavalgada que a gente viu, né? Não, aqui eles vão lançar mão, ou seja, eles vão utilizar um lado mais ligado ao quê? A intuição, e não o lado lógico e racional. Então, o lado subjetivista, que é mais da emoção, aquele olhar mais introspectivo, ele vai voltar a ser contemplado com o simbolismo, ok? Então, o misticismo, o sensorialismo, que vai trabalhar os vários sentidos, não é? E não vai ser aquela explicação mais racional, tá bom? Aquela visão mais racional do parnasianismo. Então, é um retorno à atitude do espírito, assumida pelos românticos. Então, volta um pouco desse caráter dos românticos, não é? O lado da emoção, o lado mais introspectivo, o lado mais subjetivo, né? Trazendo um pouquinho do egocentrismo também romântico, tudo bem? Tendo o eu como um objeto de maior atenção. Só que eu vejo os simbolistas um pouco nessa emoção, nesse subjetivismo, a gente vê um pouco mais contido que os românticos. Os românticos têm uma fase bem individualista aos extremos, que chega aqueles vícios que a gente, se a gente não está lembrando, a gente lembra agora. Lembra de Álvares de Azevedo, no romantismo, segunda fase da poesia do Álvares de Azevedo, em que ele se isolava no quarto, se metia com os vícios, não chega a ser nessa forma, né, tão que a gente chamava de mal do século, não, tudo bem? Então, os simbolistas, eles vão mais longe no seguinte sentido, no sentido de transcender, de buscar as coisas do inconsciente, tá? Como forma de pensar a vida, de observar as vidas, despertar os sentidos deles. Então, tem um poeta francês chamado Mallarmé, né? A gente sabe que a nossa literatura brasileira tinha muita influência da literatura francesa. Então, as formas de você trabalhar, o simbolista que trabalhava como? Ele procurava sugerir imagens, sugerir situações. Ele não dá pronto. Então, ele sugere através de imagens ligadas ao sonho, oníricas. Ele trabalha objetos mais aliados, ligados à emoção, do estado de alma da pessoa, do eu lírico, tá bom? Então, daí o nome símbolos, símbolos dos quais ele se utiliza para exprimir um pouco do estado íntimo. Muitas vezes, esse estado íntimo, ele é confuso, ele é conflituante, não é? Ele representa dificuldades da alma. Então, por exemplo, cárcere das almas. De ver se o nome cárcere, né, prisão. A gente pensa, olha, essa pessoa pode estar dentro de uma prisão. Pode estar se sentindo aprisionada. Olha que interessante. Não é? Porque é uma temática transcendência pelo onirismo. É como se fosse uma evasão, uma certa fuga, ou uma certa forma de você sair um pouquinho das coisas do mundo, das quais você discorda, as imposições do mundo, e buscar o lado mais espiritual, figuras mais espirituais da vida, coisas que nos remetem a questões mais intuitivas, mais emocionais e espirituais. Vamos ver essa poesia aqui? Toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas entre as grades do calabouço, olhando imensidades. Mares, estrelas, tardes, natureza. Então, ele busca cenários assim, mais expandidos, não bem definidos, não tão bem delineados. Olha como é que a natureza, o mar, a luz das estrelas, as tardes, se você for observar, não dá para você definir exatamente até onde vão. Não é? Dá uma ideia de imensidade.
Então, esses ambientes, eles primam por esses ambientes. Tudo se veste de uma igual grandeza quando a alma entre grilhões das liberdades sonha, e sonhando as imortalidades, rasga no etéreo espaço da pureza. Etéreo é uma coisa mais o quê? Fluídica, né? Então, esses espaços mais o quê? Da natureza, o entardecer, o anoitecer, o crepúsculo, a aurora, em que são momentos em que a gente não consegue muito bem delinear, entender exatamente os contornos e as formas. Então, esses ambientes mais assim, de sonho ou da natureza, em transição, coisas não muito definidas, eles pautam muito, eles valorizam muito esse tipo de ambiente. Então, fala de sonhos, de imortalidades, também chega a falar questões de morte também, almas presas, mudas e fechadas, nas prisões colossais e abandonadas, da dor no calabouço atroz e funéreo. Lembrando que esse calabouço pode ser a pessoa se sentindo o quê? Tolhida, não é? Na sua liberdade de expressar naquela maneira que ela sente, né? As imposições, as normas que incomodam, né? E que faz aquela alma se sentir limitada para expressar, para sentir, para ter a sua liberdade, né? Nesses silêncios solitários, graves, é o indivíduo que muitas vezes, ele não se enquadra com aquele mundo onde ele está vivendo. Ele não se adapta com a sociedade com que ele está vivendo. Essa maneira o quê? Muito cientificista, muito lógica demais. Eu estou me colocando dentro do pensamento do simbolista, tá, gente? Independente de eu concordar ou não, tudo bem? Beleza? Então, nesse caso, a gente percebe um homem cansado desses conservadorismos da sociedade. Então, ele quer meio que expandir a alma dele através das imaginações, dos sonhos, enfim. E buscando respostas para as suas tristezas e as suas solidões, a sua solidão, porque ele se sente sozinho, não se sente compreendido por esse mundo materialista. Que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério? Né? Tá lá, a gente colocou umas características para vocês. Condição humana sofrida e oprimida. O sonho como condicionante para a libertação do homem. Então, a gente percebe que pode ser uma imagem que ele coloca, uma metáfora do seu sofrimento. Então, ele utiliza o sonho para associar ao que está na sua alma, né? Os valores espirituais como solução do caos, das dificuldades, dos problemas que ele passa. Tudo bem? Aí pus mais trechinhos. Tem momentos que ficam tanto mais obscuro. Ele vai buscar elementos ligados à morte, né? Ao gótico, ao misticismo, tal. Como fantásticos signos erram demônios malignos. Na brancura das ossadas gemem as almas penadas. Lobisomens, feiticeiras, gargalham no luar das eiras, dos ferreiros, né? Das eiras. Os uivos dos enforcados uivam nos ventos irados. Então, a gente percebe que ele põe ambientes para a gente, mas esses ambientes não são muito bem definidos, porque estão mais ligados ao quê? A uma expressão de alma, um estado de alma desse eu lírico. Tudo bem? Presságio é tudo aquilo que eu prenuncio, que eu sinto que pode vir a acontecer. Né? Então, chama presságio isso aqui. Então, ele sugere coisas, e são sugestões vagas, indefiníveis e confusas. Né? Também é bastante recorrente a sugestão do crepúsculo, né? Aquela claridade que dá naquele momento de transição entre a noite e o nascer do sol. É um momento muito propício, é um ambiente muito propício do poeta simbolista. Tá? Então, eles preferem momentos em que o contorno das coisas são indefinidos. Você vê quando está uma penumbrinha no seu quarto, não é? Ou quando você passa de noite na rua, está aquela luz do poste está meio fraquinha. Né? O próprio anoitecer, a gente não tem muito bem o quê? Definido o quê? Os contornos, não é verdade? Então ele gosta disso. Coisas vagas, indeterminadas, confusas e indefinidas. Então, tem mais um trechinho aqui de um que chama antífona, que é uma melodia, um tipo de melodia religiosa, né? Indefiníveis músicas supremas, harmonias da cor e do perfume, horas do ocaso. Né? O que seria o ocaso? É o poente do sol, né? Quando se põe também, é um momento também não muito bem definido os contornos desse momento. Trêmulas extremas, requiem do sol. O que é esse requiem? É uma prece.
Falam que é uma prece, uma oração ou é um repouso, tá? Então, no caso aqui, há um repouso. Horas do ocaso, hora do repouso, trêmulas extremas. Pode também estar associado ao quê? À morte também. Requiem do sol, que a dor da luz resume. Então, aqui a gente percebe o quê? A gente percebe os momentos, ele gosta desses momentos, vagos, indefiníveis e confusos. Muitas vezes também são momentos em que se sente o quê? Uma certa melancolia, né, gente? Não sei se vocês sentem isso às vezes. Uma certa nostalgia, uma melancolia, uma solidão. Essa solidão pode ser uma coisa negativa, como também pode ser um encontro consigo mesmo, um momento mais espiritualizado, um momento mais introspectivo, depende como que você sente. Então, esse encontro com esses momentos, assim, eles são como se fosse uma certa extensão daquilo que a alma da gente sente. Um momento mais recolhido, um momento mais indefinido, um momento de transição, um momento mais introspectivo, talvez. Uma coisa bem subjetiva, né, gente? Aqui tem um poema metalinguístico, que ele mesmo fala do próprio plano poético do simbolista. Então, a gente fala metalinguístico, quando fala de si mesmo, do seu próprio ato que você está executando, tudo bem? Busca palavras límpidas e castas, novas e raras de clarões ruidosos, dentre as ondas mais pródigas, mais vastas, dos sentimentos mais maravilhosos. Enche de estranhas vibrações sonoras a tua estrofe majestosamente. Põe nela todo o incêndio das auroras para torná-la emocional e ardente. Então, aqui eles buscam o quê? Buscam a associação de sentidos. Então, clarões ruidosos. Então, a gente percebe o quê? Auditivo, ruidoso e clarão, imagem. Quando você mistura muito próximo, a gente vai chamar isso de sinestesia, não é? Nós já vimos isso, voltando então para reforçar, é muito utilizada as sinestesias, são muito utilizadas no simbolismo, né? Então a gente também vê aqui também, ó, na segunda estrofe, enche de estranhas vibrações sonoras. Vibrações é o que você está sentindo, né? É o fato, né? Você está sentindo, tátil, né? Vamos falar tátil, você está sentindo. Agora, com sonoras, ó, auditivo, né? A tua estrofe majestosamente, põe nela todo o incêndio das auroras. Por quê? Põe as emoções, põe as emoções advindas das auroras, põe esses momentos que são momentos mais o quê? Intuitivos, momento de você sentir mais, não é? Pressentir alguma coisa do que a lógica das coisas. Mistura tudo isso com o emocional, o ardente, né? Então, a gente percebe também, nessas estrofes, uma preocupação também com as palavras. Não é porque não é mais parnasianismo, não vai se preocupar muito com o requinte das palavras. Os parnasianistas, o outro estilo de época anterior, eles se preocupavam mais com o quê? Com a beleza, a estética e a perfeição das palavras e a descrição racional das coisas. Aqui, ele vai manter uma certa preocupação com rimas, com ritmos, com rimas ricas, com as métricas, né, com o mesmo número de sílabas poéticas, mas vai se preocupar em falar mais sobre coisas o quê? Da emoção e da intuição, e não daquela lógica racional do parnasianismo. Tudo bem? Então, ele fala, derrama luz e cânticos e poemas no verso, torna-o musical e doce. Olha como é que um verso pode ser musical e doce. Então, a gente já vê o quê? O lado gustativo no verso. Sentir sabor do verso. Mas também não fala assim? Você não fala assim, nossa, que voz quente. Que voz quente. Mas voz, você ouve, mas ela é quente, ela é aveludada, uma voz mais grave, mais fechada, não é? Então, aqui também você associa através da figura de linguagem, que no caso é assistência, isso é possível você pegar um aspecto do sabor e trazer para... Eu gosto de falar, nossa, que pessoa doce, né? Que pessoa, em vez de meiga, doce. Então, você pega um pouquinho de outros sentidos e atribui ali, para ampliar a sua imagem do que você quer dizer. Como se o coração, nessas supremas estrofes puro de Luísio fosse, faz estrofes assim, né, os trechos da poesia, né?
e após, na chama do amor, de fecundá-las e acendê-las, derrama em cima lágrimas, derrama como as eflorescências das estrelas. Então, coloque a emoção aí, coloque a intuição, abra o seu coração, abra a sua intuição, falando do amor e também desse irradiar, né, essa luz das estrelas. Então, a gente percebe uma recusa a materialidade das coisas e busca as coisas mais o quê? Abstratas, vagas e etéreas. Ou seja, etéreo é uma coisa mais em fluidez, não é? Que não tem essa tangibilidade da matéria. A linguagem busca a interioridade do eu. Então, a gente percebe muito o eu aí presente. Isso é o simbolismo. Tá bom? Isso é a repetição do poema que a gente acabou de interpretar. Que a gente acabou de conversar sobre ele, né? Então, a gente percebe muito o quê? A recuperação de uma subjetividade romântica. Falar muito do interior do ponto de vista das sensações, das emoções. Olha, lágrimas, né? Essa coisa toda. Aqui é um pequeno trechinho de um poema muito conhecido, que ele trabalha bem a literação. A literação é um recurso muito utilizado no simbolismo, que é o quê? É uma sequência próxima nos versos de sons consonantais. Então, olha lá o V marcado para vocês. Vocês conseguem visualizar? Vozes veladas. Eu vou acentuar um pouquinho para vocês sentirem. Veludosas vozes, volúpia dos violões, vozes veladas vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos vivas, vãs vulcanizadas. Então, chama violões que choram. Então, agora vocês já sabem que violão está ligado à música. E música é uma coisa muito o quê? Do sentir. Embora você siga quem mexe com música, quem trabalha com música, quem admira a música, sabe que tem uns padrões a serem seguidos para você poder aprender, mas música ela vai muito mais além daqueles padrões, né? As sensações é uma coisa muito também abstrata, mas que torna muito tocante aqui dentro da alma da gente, não é verdade? Mas é também ligado ao lado abstrato, da interpretação da emoção. Você mexe com a sua intuição, com essas emoções, não é isso? A arte ela é muito também intuitiva, então ela também é um prato cheio para o simbolista. E aqui, ao mesmo tempo também, será que falam só de violões que tocam? Olha lá, violões que choram, opa! Uma personificação, uma prosopopeia. E, ao mesmo tempo, também pode estar remetendo o quê? Aos sofrimentos das almas que sofrem. Então, esse som de... pode estar ligado ao quê? Aos gemidos, às tristezas, aos choros, né? Promovidos ali, associados ao som do violão. Né? As cordas das almas que tocam, que mexem, que se afetam com as dificuldades, os problemas, né? Então, fala também de vórtice, redemoinhos, turbilhão, são os turbilhões, as dificuldades, as crises interiores, né? De forma, muitas vezes, a paixão, que fala também em vulcanizado, né? Vulcanizado é uma coisa ardente, e volúpias é o prazer dos sentidos, pode estar ligado à paixão também. Então, olha que interessante. Então, ele não dá coisa muito bem definida, é uma coisa mais o quê? Intuitiva. Mas é uma coisa o quê? Explicável. Né? Que tem aluno que vai fazer um exercício e eu falo assim, olha, Rodrigo, está tudo indefinido, igual o simbolismo é. Mas, peraí, me explica essa indefinição. Né? Não é só falar que está indefinido. Não dá para entender, tudo confuso, professor. Não, você vai explicar que ele sugere os ambientes, está associado à tristeza das almas, às dificuldades. Os ambientes são ambientes como na natureza, o entardecer, a noite, a música, né? É isso. Tem um outro trechinho também de um poema, para a gente poder terminar agora, né? Que fala assim, um outro poema, palpitando os mastros ao som vermelho da canção de guerra. Então fala vermelho, guerra, mas fala som vermelho. Som é algo que a gente escuta, mas aí juntou-se com a imagem do vermelho. Então aqui temos também sinestesia. Doçura quente. Então, gosto com o quê? Com o toque, com o tátil, né? Uma voz do gemendo sobre o silêncio côncavo dos astros. A gente sabe, por exemplo, a concavidade da Lua, né? Uma certa entrância, assim, né? Na Lua. Então, essa forma ligada ao auditivo, o silêncio dos astros, as formas e, ao mesmo tempo, o silêncio desses astros. E fala de massas, parece que são navios, parece que fala de guerra, som vermelho lá, da canção de guerra. Então, pode estar remetendo a questões das guerras, como também pode estar remetendo também ao quê? Remetendo às próprias guerras interiores, não é? E quando fala de uma doçura quente, de um carinho, de uma voz, parece que é alguma coisa intervindo ao nosso favor, que vai fazer o eu poético se sentir confortável, que é o quê? Talvez a própria natureza que ele busca como
forma dele transcender esses momentos de dificuldade. Olha que interessante. Então, ele busca esses ambientes para transcender a sua própria dor. Esse palpitar, esse agitar, ele busca essa calma, esse carinho da própria natureza, dessa voz, desse silêncio, desse ambiente que ele gosta, que ele tanto preza.